tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esta tarde de estudo que o nosso CEAL, o nosso querido CEAL, proporciona todas as semanas. Agradecer antes de mais nada a oportunidade maravilhosa e bendita que temos de colaborar mais uma vez, um pouquinho que seja, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Como a Dorinha falou, esta casa é extremamente importante na minha história, na história de minha família. Minha mãe que veio para cá há alguns anos já, desde 1991. E ela sempre levou a doutrina para dentro de casa. Eu pude estar acompanhando, mas somente a partir de 2005 eu pude começar a iniciar a frequentar aqui. E tantas vezes que estive, sou muito grato à casa, sou imensamente feliz por essa passagem por aqui, e que ainda estou, graças a Deus, porque tantas e tantas vezes estive nos cursos, buscando aprender, buscando conhecimento, e pude ser muito amparado, muito consolado pela casa, pela doutrina espírita, e pelo Evangelho de Cristo que aqui sempre é divulgado. Então a importância do céu na minha vida é imensa e com muito amor. Então eu agradeço, com muita alegria e satisfação que estamos então para esta tarde, para falarmos hoje sobre um tema tão importante, quando a gente fala de doutrina espírita e quando falamos de Cristo, quando falamos de melhorias internas, aqui precisamos fazer o tema de hoje, o autoconhecimento, de uma importância imensa para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Eu vou estar olhando para cá porque não está aparecendo aqui na tela, mas vai dar certo. Então, o autoconhecimento. Quando a gente pega um conceito na própria internet, conceito de autoconhecimento, lá o Google nos traz o seguinte: o conceito do autoconhecimento reflete o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. Saber quais são suas qualidades, seus desejos, ambições, defeitos e limitações faz com que você tenha mais facilidade para controlar as emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorrealização. Então, o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, que a gente tanto deve buscar, conhecimento de si mesmo, e que vai nos ajudar aí em nossa jornada, nessa autorrealização. Já nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre esse conceito. Eu vou pular aqui um slide e passar direto para isso, para a gente falar o seguinte. Eu gostaria de convidar todos vocês nesse momento para que a gente se coloque num exercício. Quando a gente fala de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, a gente muitas vezes nós devemos fazer esse exercício de fazer algumas perguntas para nós mesmos. Então, perguntas bastante simples. E aqui eu convido a todos, eu vou fazer junto com vocês, que vocês possam fazer também, cada um consigo, cada um com o seu coração, com a sua história, com a sua reflexão. Então, perguntinhas básicas que vai nos ajudar a entender, a buscar o nosso autoconhecimento. E são elas: o que sou eu? Quem sou eu? Onde estou? E o que estou fazendo aqui? Parece uma pergunta de doido, Quem sou eu? Onde estou? Se a gente for pensar para o outro lado, parece pergunta de gente doida. Mas não é pergunta de gente doida. Muito pelo contrário, são perguntas muito inteligentes, como o nosso querido irmão falou. Perguntas extremamente importantes para a nossa busca do autoconhecimento. A gente pensa que são perguntas simples. Quem sou eu? Quem sou eu? Claro que eu sei quem sou eu. A gente às vezes costuma falar dessa forma. Claro que eu sei quem sou eu, claro que eu sei onde estou. Estou aqui no céu. Mas são perguntas extremamente importantes, que muitas vezes, se nós nos colocarmos na tranquilidade de fazê-las,
diante de algumas situações na vida, evitaríamos que caíssemos em alguns erros, em algumas situações bastante complicadas. Então, o que sou eu? Ali tem duas perguntas na primeira linha. O que sou eu e quem sou eu? Importante frisar que essas perguntas são diferentes. Elas não são iguais, não são a mesma coisa. Perguntar o que sou eu e depois perguntar quem sou eu é diferente. O que sou eu vem falar de essência, né? A resposta estará dizendo da nossa essência. O que sou eu? E quem sou eu vem nos dizer da nossa personalidade, né? Especificamente de nós, quem somos nós. Então, o que sou eu? Vou começar a fazer o exercício e todo mundo, né? Vamos refletindo juntos. O que sou eu? Que trata da essência. Sou um espírito encarnado. Então, a nossa essência, o que nós temos de essência, é que somos um espírito encarnado. E quem sou eu? Quem sou eu neste momento? Sou o Ricardo, né? Um espírito encarnado como essência, e que neste momento sou o Ricardo. Estou colaborador do CEAL, estou trabalhador do CEAL, estou neste momento bancário, estou neste momento em determinada família na qual eu reencarnei e estou lidando e passando pelos meus dias. Então, o que é essência? O que sou eu? Espírito encarnado. E quem sou eu? Ricardo. Estou Ricardo. Onde estou? Estamos no planeta Terra. Bem básico, né? Mas muito importante. Nós estamos no planeta Terra, lembrando que é um mundo de provas e expiações, um mundo onde nós estamos passando por provas, por expiações, estamos encarnados, lembrando que somos espíritos imperfeitos. Então o planeta Terra é um mundo que acolhe espíritos imperfeitos, espíritos com a compatibilidade de um mundo de provas e expiações. Então, o que sou eu? Espírito encarnado. Quem sou eu neste momento? Ricardo. Estou Ricardo. Estou Zé Luiz. Estou Dorinha. E onde estou? No planeta Terra. Lembrando, estou reencarnado no mundo de provas e expiações. E sou um espírito imperfeito neste momento. Por que estou aqui encarnado neste planeta de provas e expiações? E o que eu estou fazendo aqui? Muito importante esta pergunta, muito importante, assim como as outras também. O que estou fazendo aqui? Estou passando por uma existência, estou passando por mais uma encarnação com a missão de amar. Nós todos viemos para cá com uma missão principal. Lógico que nós temos vários ajustes, vários débitos, várias expiações, várias provas para passar. Mas uma missão, se pudéssemos resumir a nossa missão individual de cada um, nós falaríamos que a nossa missão é amar. Eu estou aqui para aprender a amar. Nossa missão principal. Todos nós estamos aqui para aprender a amar, para evoluir o nosso espírito, para progredir e para realizar uma transformação moral. Todos nós estamos aqui para isso. Embora nós nos esqueçamos de vez em quando ou de vez em sempre. Nos esqueçamos disso, que estamos aqui para progredir, para evoluir, para aprender a amar. Então é muito importante nós nos fazermos essa pergunta quando tratamos do tema autoconhecimento. Primeiro que isso aí é o início do autoconhecimento, né? É o básico, é o simples. Para que todos nós possamos buscar o autoconhecimento, nos fazermos essas perguntas, é o início, né? Estarmos refletindo sobre isso. Né? Quem sou eu, onde estou e o que estou fazendo aqui. E muito importante também, né, não especificamente falando de autoconhecimento, daquilo que eu toquei agora há pouco, sobre as situações que nós temos no dia a dia. Quantas vezes, se pudéssemos nos fazer essa pergunta com calma, antes de determinadas situações, quantas vezes lembraríamos que poderíamos evitar certos erros, certas escolhas erradas que nós fazemos? Porque espíritos imperfeitos que somos passíveis de erros, claro. Aqui nós vamos errar muito, vamos errar bastante na Terra. Mas que nós possamos, a partir dos nossos erros, buscar a nossa reflexão, buscar a nossa reforma íntima para ir melhorando
melhorando, para ir fazendo melhores escolhas e estar acertando, né? Começar a acertar, aprender com os nossos erros. Então, diante, às vezes, de uma situação, por exemplo, na qual eu tenho uma tentação de cometer um erro, né, de fazer um ato de corrupção, se eu tivesse a paciência para lembrar disso, espera aí, está me sendo aqui proposto para eu pegar isso que não é meu, ou para eu cometer determinada maldade. Se eu tivesse a calma de lembrar, mas espera aí, o que sou eu? Eu sou um espírito encarnado, mas e o que eu estou fazendo aqui? Eita, a minha missão é amar, eu estou aqui para progredir. Se eu cometer este ato, né, no qual está sendo proposto nesse momento, eu vou estar atrasando mais a minha evolução, cada vez mais atrasando o meu progresso. E claro, o autoconhecimento faz parte da busca do autoconhecimento, nós entendermos quem somos e o que estamos fazendo aqui e ter o esforço, né, em algum momento despertarmos para o esforço e para a decisão de colocar isso em prática. Peraí, eu estou aqui para me melhorar, eu estou aqui para buscar a evolução, eu estou aqui para realizar uma transformação moral, ser uma pessoa melhor, ser um espírito melhor. Então, em algum momento, nós temos que despertar no sentido da decisão e começar a realizar atitudes e atos que busquem estar de acordo com essa decisão de se melhorar. Então, lógico, as perguntas elas vão funcionar no nosso dia a dia, se fizermos frequentemente, diariamente, se tivermos também internamente essa decisão de melhoria, que é a nossa reforma íntima, que é o nosso refletir sobre o nosso espírito, que é o buscar melhorar aí o nosso espírito. E aí, voltando aqui um pouquinho para o conceito do Google, né? Eu fiz aí algumas palavras. Olha lá, o autoconhecimento, né? É o conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. O que a gente busca conhecer de nós mesmos. Saber quais são as suas qualidades, seus desejos, ambições, defeitos e limitações faz com que você tenha mais facilidade. Então, nós vamos ter mais facilidade na vida, nós vamos ganhar bem-estar e mais qualidade de vida quando a gente começa a fazer essa busca pelo autoconhecimento. E é importante lembrar, muitas vezes a gente cai no equívoco de achar que autoconhecimento está um pouco relacionado somente com coisa boa. Digo o seguinte, algumas vezes eu já ouvi de algumas pessoas assim, fulano tem bastante autoconhecimento. Aí parece que algumas vezes as pessoas interpretam que fulano é muito evoluído porque tem autoconhecimento. Porque ele tem muito autoconhecimento, ele só faz as coisas corretas, é muito evoluído, vive na meditação, é uma pessoa que transcende, que sai do corpo, né? Então muitas vezes a gente cai no equívoco de achar que aquela pessoa que tem autoconhecimento, que ela já está bastante evoluída. Não. Autoconhecimento, novamente, conhecimento de si mesmo. Vamos começar por aí. Simples e básico. Conhecimento de si mesmo. Então é importante que na busca do autoconhecimento, nesse processo que a gente realiza com nós mesmos, nós tenhamos honestidade e coragem para fazer este mergulho interior e passarmos e começarmos a nos conhecermos. Mas aí, na hora que a gente começa a fazer esta viagem, esta busca, e na hora que nós começamos de fato a nos conhecermos, nós vamos conhecer de nós coisas boas e coisas ruins. Por quê? Vamos sempre lembrar dessas perguntas. E não só hoje nessa palestra, a vida inteira, em todos os momentos. Tem hora que eu estou dirigindo e falo, mas peraí, quem sou eu mesmo? Né? Antes de eu xingar alguém, mas peraí, quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? Não vou xingar não. Estou aqui para me melhorar. Então vamos novamente perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para me melhorar. Então, bastante importante que nessa busca eu tenha coragem, eu tenha honestidade para entender que eu estou encarnado num mundo de provas e expiações. Então eu sou um espírito imperfeito. Claro que eu vou errar, claro que eu vou achar em mim e vou descobrir coisas ruins. Ou eu só vou descobrir coisas boas. Se eu fizer uma busca, né, começar a realizar esse autoconhecimento, se eu descobrir só coisas boas e evoluídas, eu não tenho que estar neste planeta. Ou então eu sou um grande missionário e estou aqui para propagar o bem, assim como foi Chico Xavier e grandes outros nomes, né?
Mas falando aqui de mim mesmo, sei que não é o caso. Não se trata deste caso. Então, espíritos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos. Então, nós vamos descobrir coisas ruins também. Então, é muito importante que no autoconhecimento se tenha coragem e honestidade e paciência, para que a partir do momento que vamos descobrindo coisas ruins de nós mesmos, nós possamos lidar com isso de uma forma pacífica, não nos negando, não nos cobrando, não nos odiando. Então, esse processo do autoconhecimento é esse entendimento e essa habilidade que nós vamos, pouco a pouco, adquirindo de lidar com a minha parte sombria e com a minha parte de luz. Todos nós temos as nossas sombras, todos nós temos as partes maravilhosas em nós, as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos potenciais. Mas temos também ainda as nossas fragilidades, os nossos defeitos. Então, o autoconhecimento, esse processo, é esse equilíbrio, saber lidar com isso, com as nossas virtudes e também com os nossos defeitos. Porque nós temos defeitos, né? Todos nós temos e somos espíritos imperfeitos. E justamente, aí fala no final também da autorrealização, né? E aí a gente lembra o que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui numa caminhada para evoluir o nosso espírito. Então, eu saber mais de mim, cada vez mais saber de como eu funciono, de como eu reajo ao mundo, de como é o meu funcionamento em relação às coisas boas, às coisas ruins, o que eu posso melhorar, o que eu posso deixar, né, desapegar dos vícios, das coisas ruins. Isso vai me facilitando, como diz aqui no conceito, esta caminhada mais leve e que eu vá promovendo essa autorrealização, essa nossa jornada de autorrealização. Nunca se esqueçam dessas perguntinhas. E aí no livro, eu coloquei essa imagem, o livro Bilhetes Fraternais, né? É um livro que tem mensagens de diversos espíritos, né? Mensagens psicografadas de diversos espíritos. Lá no livro Bilhetes Fraternais, ele comenta o seguinte sobre o autoconhecimento. Todo espírita estudioso conhece a dissertação do espírito de Santo Agostinho sobre o ensino milenar Conhece-te a ti mesmo, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, essa palavrinha, esse processo que às vezes parece ser simples, mas não é, porque às vezes é muito difícil lidar com nós mesmos, né? A gente tem dificuldade de lidar com os outros, com as nossas relações e com nós mesmos também. Muitas vezes é até mais difícil, né? Tem muita gente passando por dificuldades de ter que se aceitar, de ter que se entender. E aí a gente se pergunta, autoconhecimento, como é que eu faço? Né? Se eu ainda não iniciei essa busca de uma forma mais sincera e mais contundente, o que eu poderia fazer para estar iniciando, né? Para estar despertando sobre esse conhecimento, né? Esse conhece-te a ti mesmo. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, nós temos uma resposta maravilhosa, bastante simples e didática, de Santo Agostinho, em que ele lá nos deu várias dicas de como promover, de como fazer esse conhecimento de si mesmo diariamente. Eu vou ler aqui as duas questões, a 919 e a 919A, para a gente fazer alguns comentários. Então, é lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo 12, que fala sobre a perfeição. Então, a questão 919, Kardec indagou aos espíritos o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Olha essa pergunta, né? Tudo que a gente quer. Qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida? É o que a gente quer. Embora às vezes a gente esquece, mas é o que a gente quer, melhorar nessa vida. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Também é o que a gente quer. Nós queremos resistir ao mal, nós queremos evitar ao máximo que pudermos os erros. E aí os espíritos responderam, numa única linha. Um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, uma das
principais formas de evoluirmos e de progredirmos é o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento. Uma das principais formas, se você quer aprender a amar, se você quer se transformar moralmente, se você quer despertar e praticar cada vez mais a caridade, o amor, importante que desperte e que busque de uma forma com muito esforço, com muita sinceridade, que busque o autoconhecimento. Porque o conhece-te a ti mesmo é o que vai nos fazer abrir os caminhos para toda essa evolução, para toda essa transformação que estamos aqui para fazer, a nossa missão. E aí na pergunta 919A, Kardec volta e pergunta: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir fazer isso? Kardec perguntou para os espíritos: ok, conhece a ti mesmo, o autoconhecimento, mas estamos com dificuldade justamente para fazer isso. Qual o meio de se conseguir realizar, fazer isso? E aí, novamente, a resposta dos espíritos, e dessa vez, uma resposta de Santo Agostinho. É uma resposta grande, que tem uma página e meia, eu vou ler apenas um parágrafo, que é o início. E Santo Agostinho respondeu-nos falando o seguinte: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Esse é o primeiro parágrafo. Olha que coisa simples, olha que coisa bonita que Santo Agostinho deixou para nós aqui na doutrina espírita, que nos revelou, que nos respondeu a respeito do conhecimento de si mesmo. Então ele falou: fazer o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever. É uma forma bastante simples e que a gente não precisa pagar, é gratuito, Olha que maravilhoso, é gratuito. Basta eu no final do dia, e não necessariamente no final do dia, a gente pode colocar isso que o processo do autoconhecimento é uma busca que é constante, é o tempo todo. Então, mas que seja no final do dia, ao se deitar, ao se preparar para dormir, nós perguntarmos como foi o nosso dia, fazermos uma revisão em nossa consciência do que fizemos naquele dia, se eu fiz coisas boas, se eu fiz coisas ruins, se eu tive escolhas boas, se eu tive más escolhas. E se eu tive aí más escolhas, que eu possa refletir, que eu possa entender o porquê, buscar refletir por que tive aquela atitude, aquela ação, passar na minha consciência e revisar se alguém teve do que se queixar de mim, se fulano veio me cobrar, se fulano veio reclamar ou me dar um feedback no qual eu tenha feito alguma coisa que ele não tenha gostado. Então é aquela revisão, a gente está falando aqui de uma autoanálise. Simão Pedro, em uma de suas palestras, comentou o seguinte, que sobre o autoconhecimento nós temos 3 formas muito importantes de se realizar esse processo. Através da autoanálise, através da nossa relação com o nosso próximo, com o nosso semelhante, e através da dor. Então, eu posso estar aprendendo de mim mesmo através de uma autoanálise, através da minha relação com os outros e através da dor. E isso aqui que Santo Agostinho responde é a autoanálise. É esse primeiro item que Simão Pedro comentou. Então aqui o que Santo Agostinho fazia é uma autoanálise, perguntando a si mesmo o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. E tendo ali o desprendimento e a oportunidade e o esforço de melhorar o que ele achava que não estava bom, o que ele achava que precisava melhorar e das suas atitudes ainda ruins. E aí, continuando, a gente leu sobre as respostas, sobre essa autoanálise que Santo Agostinho nos convida a fazer, e continuando, ele falou o seguinte, aqui no livro Bilhetes Fraternais: as considerações
desse espírito amigo, registradas por Kardec na questão 919 de O Livro dos Espíritos, fazem-nos refletir sobre as dificuldades que ainda trazemos, não só para nos conhecer verdadeiramente, como também para colocar esse conhecimento na base do progresso moral, que nos cumpre realizar. Então ele comentou que essa resposta de Santo Agostinho vem para nos facilitar, para nos dar um entendimento sobre como fazer essa autoanálise, sobre como buscarmos esse autoconhecimento. E importante que aqui ele comentou também que na própria resposta de Santo Agostinho ainda vem nos esclarecer e vem nos alertar ainda das dificuldades que temos para buscar esse autoconhecimento. Então nós temos ainda dificuldades no sentido ainda de nos conhecer verdadeiramente e também de colocar esse conhecimento na base do progresso moral que nos cumpre realizar. Porque uma coisa é buscar nos conhecer. Eu sou o Ricardo. O que eu sou? Espírito encarnado. Então eu sou um espírito encarnado, estou Ricardo neste momento, vivo no planeta Terra, no mundo de provas e expiações, e minha missão aqui é amar. A minha missão é progredir e fazer a transformação moral. Então o autoconhecimento vai me ajudar bastante a promover e a realizar essa transformação moral. Então é fácil, eu sou o Ricardo, pronto, já me conheci. Só que ela não é tão fácil assim. Ao mesmo tempo que é fácil quando a gente tem esforço, a gente consegue resultados quando a gente busca verdadeiramente. Ao mesmo tempo que é fácil, também é importante refletir e discernir sobre tudo que tem a ver com o autoconhecimento. Então, saber quem nós somos já é uma dificuldade, e não é importante somente saber quem nós somos. A partir desse descobrimento que fazemos de nós mesmos, também bastante importante e fundamental é que a gente coloque em prática algo que esse autoconhecimento nos traz. Então, justamente a nossa transformação moral. É importante que eu tenha esse autoconhecimento e que eu busque para que eu possa botar em prática. Né? E por isso que aqui comentou, nesse livro Bilhetes Fraternais, que muitas vezes as nossas dificuldades além de nos conhecer verdadeiramente, também colocar esse conhecimento na base do progresso moral. Ou seja, esse conhecimento de si mesmo, fazer desse conhecimento de mim mesmo, transformar e colocar na base do progresso moral. Colocar isso em prática, em atitudes, que esse autoconhecimento vai me fazer, de repente, amar mais, conseguir praticar mais a caridade. A partir do momento que eu vou sabendo e entendendo o que nós estamos fazendo aqui, qual a minha posição no mundo, o porquê de estou aqui, e quando lembro de que minha missão é amar, quanto mais eu vou me autoconhecendo, eu vou buscando colocar isso em prática. Mas também ainda temos essa dificuldade, né? Buscar conhecer e depois, eu já estou conhecendo de mim mesmo, mas e a ação? E o que você fez com esse autoconhecimento? O que você fez já com esse conhecimento que está tendo de si? Já está transformando, já está realizando, colocando isso em atitude, em prática, em amor, né? Já está fazendo com que isso chegue ao próximo com amor e que chegue a você mesmo com amor, com caridade? Então é importante lembrar também que autoconhecimento é descobrir de si mesmo e que isso possa resultar em você melhores práticas, melhores atitudes, melhores escolhas. Fazer com que disso, desse descobrimento, chegue ao outro com amor, com caridade, com perdão, com indulgência. Ele nos traz também, esse livro, né, esta passagem e esta frase: busca conhecer-te aceitando-te como és. E aí eu vejo aqui como a chave, uma das grandes chaves do autoconhecimento, a aceitação. Busca conhecer-te aceitando-te como és. Então, como falava no início,
muito importante, a partir do momento em que vamos descobrindo de nós, lembrar da aceitação. Porque, como eu falava, nós vamos descobrir coisas em nós que não são tão boas. Eu vou descobrir em mim inveja, eu vou descobrir em mim maldade, eu vou descobrir em mim orgulho, egoísmo. Nós temos tudo isso. E aí, de repente, a pessoa fala, Ricardo, fale por você mesmo, porque eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, eu não sou maldoso. Poxa, estou aí na luta, estou aqui tentando melhorar e vem falar de maldade. Mas quando nós estudamos e vemos e lembramos que nós somos espíritos ainda imperfeitos, ok, tudo bem e maravilhoso que nós já estejamos buscando e que já estejamos conseguindo ser pessoas melhores, né? Buscando o estudo, buscando a conexão com o alto, e de repente essa conexão e essa busca do autoconhecimento já esteja nos fazendo nos melhorarmos os nossos dias, as nossas atitudes. Ok, mas não adianta, lá em nossa essência ainda somos espíritos imperfeitos. Parabéns por tudo que já vamos alcançando, mas ainda somos espíritos imperfeitos, ainda temos coisas a resgatar, ainda temos ajustes a fazer e ainda muita coisa a aprender. Então é importante que nós tenhamos aceitação para o que vamos descobrindo, para que não ocorra o seguinte, poxa, eu descobri hoje que eu tive uma atitude maldosa. Primeiro, né, tem que ter honestidade, coragem para admitir, antes de aceitar, para admitir que aquela minha atitude, que aquela minha escolha não foi boa. Poxa, aquela escolha foi errada, acho que eu não falei bem com aquela pessoa, acho que eu não tratei ela bem. Primeiro, admitir. Nós já conseguimos admitir, então é preciso coragem, honestidade. Eu admito. A partir do momento que eu admito, lembrar, caramba, eu estou aqui buscando um autoconhecimento e ainda estou fazendo isso com as pessoas, como é que pode? Ainda estou sendo maldoso, ainda estou sendo invejoso. Lembrando, sou espírito imperfeito. Então, neste momento, nos autoacolher, lembrar da aceitação. Mas espera aí, por acaso eu sou Jesus Cristo? Por acaso eu sou Chico Xavier, que já era para eu estar cometendo todas as minhas atitudes e escolhas maravilosas? Não, eu sou Ricardo, mero Ricardo, estou aqui na luta. Então, peraí, se eu errei, tá tudo bem, deixa eu buscar entender o porquê que eu errei, deixa eu buscar melhorar, deixa eu buscar corrigir. Aceitação. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos passíveis de erros. Muitas vezes eu sou maldoso, muitas vezes eu sou invejoso. E isso, às vezes, ocorre lá no silêncio do nosso pensamento, né? Por mais que, às vezes, eu tente não demonstrar a minha inveja, a minha maldade, e que eu busque não demonstrar isso para as pessoas, e muitas vezes a gente nem consegue, né? Isso acaba escapando. Então, mas muitas vezes, quando eu tento não demonstrar, mesmo não demonstrando, às vezes, no meu pensamento íntimo, eu estou com aquela inveja, eu estou com aquela maldade. Então, que a gente se aceite com isso, lembrando da imperfeição que ainda temos, né? Porque é uma compatibilidade do mundo que ainda exigimos e da nossa necessidade de evolução neste momento. E aí, muito importante, junto com a aceitação também, lembrar de uma virtude chamada humildade. E aí o processo do autoconhecimento, ele é bastante interessante e prazeroso quando a gente começa a fazer, porque ao mesmo tempo que a gente vai lidando com os defeitos, a gente vai lidando com as nossas sombras, ao mesmo tempo a gente, para lidar com essa questão e para buscar nos melhorarmos, a gente acaba lidando com outras coisas também, por exemplo, as nossas virtudes. Então, quando eu estou me esforçando, eu estou lidando com os defeitos, estou lidando com a virtude. Então, por exemplo, a humildade. Nesse momento, quando a gente descobre algo ruim de nós, quando eu falo de ter aceitação, para que eu não me cobre, né? Para que eu não me negue. Porque se eu começar a me cobrar e me negar, eu falo, nossa, como é que pode? Eu sou maldoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu começo a me chicotear, eu começo a me martirizar e por aí o processo não acontece. Então é importante que eu me acolha, que eu me aceite e que eu tenha humildade para aceitar que eu sou falho. Olha como é importante, né, a humildade neste momento. Peraí, eu sou falho, exatamente, eu sou imperfeito. Opa! Mas que isso também não nos gere acomodação, né? Não é a humildade, não é a aceitação no sentido de, peraí, eu sou espírito imperfeito, então eu posso errar, está tudo certo.
eu posso ser maldoso, eu posso ser invejoso. Não. É aceitação no sentido de autoacolhimento, de ter a humildade de se entender falho, de se aceitar falho, saber que pode ter pessoas mais evoluídas que você, saber que tem pessoas que merecem mais em determinado momento, tem pessoas que merecem mais brilhar, que merecem mais coisas boas do que eu. Que isso não me torna alguém pior, isso não me torna alguém menor. Isso vem dizer de processos evolutivos e que cada um está no ponto da sua jornada. Então eu tenho que ter a humildade de aceitar que muitas vezes alguém possa ser melhor do que eu. Tendo a humildade e a aceitação. Isso faz parte desse processo do autoconhecimento, né? Então muitas vezes a gente vê alguém comemorando, alguém no trabalho, algum colega tendo uma promoção. E às vezes quando caímos em erros, o que a gente vai fazer? Vai ficar com inveja, a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente fica se cobrando, mas por que ele? Porque, ué, de repente ele fez por onde? Será que eu já estou fazendo por onde? E se aconteceu com ele, está tudo bem que possamos comemorar, fazer uma prece, né, comemorar por ele, mas que eu entenda o meu local no mundo. Então, conhecer de nós mesmos passa também por essa parte que nem sempre é tão fácil, né, de entender as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e ainda assim se aceitar, se amar, se autoacolher e ter humildade para entender que nós ainda somos falhos e nem por isso somos pessoas ruins ou más. Se estamos tendo algumas atitudes ainda invejosas, maldosas, que possamos, através do conhecimento, buscar corrigir, buscar melhorar. Mas lembrar da humildade, lembrar da indulgência com nós mesmos, né? Ao ir descobrindo todas essas particularidades, todas essas especificidades não tão boas de cada um de nós. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Então, aquilo que nós falamos no início, estamos aqui para quê? Para nos melhorarmos. O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é a chave do melhoramento individual. Nos conhecermos, saber o que temos de bom. E o que temos de bom, podemos reforçar diariamente. Poxa, eu tenho isso de bom, eu vou fazer mais isso. Eu tenho isso de maravilhoso, eu sou bom nisso. Eu já faço isso muito bem, então poder reforçar também. Muitas vezes, quando a gente foca na nossa luz, em vez de focar nos defeitos, a gente vai se melhorando. Porque tem alguns momentos que a gente fica muito nos defeitos. Eu preciso melhorar, eu preciso corrigir. E às vezes ainda não estamos conseguindo melhorar determinadas coisas. Faz um exercício diferente também. Veja o que tem de bom. Se autoanalise diariamente, não somente de noite, mas pelo menos de noite, antes de dormir. Mas diariamente, constantemente, se autoanalise. Nós vamos descobrir coisas boas em nós. Vamos ver o que a gente tem de bom, de potencialidades e de habilidades. Já o que a gente consegue amar, já o que a gente consegue doar. Descobrindo isso que a gente tem de bom, foque também, em algum momento, na luz. Em tudo aquilo que você tem de bom, não somente nos defeitos, mas vai reforçando. Eu tenho isso de bom, peraí, deixa eu fazer um pouco mais diferente, deixa eu tentar aumentar. Porque muitas vezes, quando a gente vai melhorando ainda mais o que temos de bom, quando vê automaticamente a gente está sanando alguns erros e alguns defeitos que a gente tem. Então, autoconhecimento é essa viagem prazerosa. A gente pensa muitas vezes que é difícil, mas chega um momento que se torna um prazer. Você está lidando, passar a lidar com os seus defeitos, com as suas virtudes, e você começar a ver resultados. Poxa, aquele defeito eu me esforcei, eu já estou conseguindo evitar. Aquele erro eu já estou conseguindo evitar. Hoje eu já sou uma pessoa transformada nesse ponto. É maravilhoso quando a gente descobre e vai descobrir os resultados, né? Nesta viagem interior, neste mergulho que a gente faz em nós mesmos. E quando a gente pensa assim, poxa, Ricardo, você fala, mas realmente é difícil. Muitas vezes eu me sinto só. Muitas vezes eu não tenho com quem falar e eu não tenho com quem pedir ajuda. Vamos lembrar sempre que existe essa figura em nossas vidas. O nosso Mestre Jesus, o nosso Mestre amigo,
querido, que nos deixou um guia maravilhoso, todo o Evangelho, nos ensinando como fazer isso, como fazer essa busca, como fazer esse melhoramento de nós mesmos. Então Jesus está conosco o tempo todo. Não nos esqueçamos. Naqueles pensamentos mais íntimos, nos pensamentos mais silenciosos, nas nossas principais dores e nos nossos piores momentos. Quando estivermos ali mergulhados em nossas reflexões, que lembremos que Ele está conosco, nos ajudando, nos acolhendo e nos inspirando. Então, sobre o autoconhecimento, fica aqui o desejo que cada um de nós, que todos vocês possam já, para quem ainda não iniciou, que possa iniciar, despertar e que possa fazer essa busca. Assim como Santo Agostinho, de uma forma bastante simples, nos ensinou e nos convidou e nos propôs uma autoanálise, uma simples autoanálise. Hoje, ao caminhar, hoje, antes de dormir, uma simples autoanálise de como anda a nossa vida, de como andam os nossos atos e de como andam as nossas escolhas. Deixo aqui um abraço a todos, desejo de melhoria para todos vocês, para todos nós, e meu muito obrigado.